Quem ama ofertar ao Senhor Jesus? Queria estar chamando aqui o Eliel. Shalom, igreja. Amém. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 3. Antes da gente entrar na leitura da palavra, irmãos, queria fazer uma breve observação. Nós temos vivido em tempos difíceis, né? Quando se diz respeito a deveres e valores cristocêntricos, né? Deveres e valores mais conservadores. Tudo que é propagado a respeito disso acaba se tornando uma polêmica, acaba sendo alvo de discriminação, de perseguição, né? Mas eu creio que nessa noite aqui a gente está numa reunião de homens, amém? Então, se existe algum homem mimizento dentro de você, eu te convido a deixar de lado. Amém? Talvez você vai ouvir coisas aqui que, aos olhos da sociedade atual, não seja politicamente correto. Mas eu te garanto que é cristocentricamente correto. Amém? E, com certeza, talvez você já se sentiu confrontado aqui nessa noite ou em outras noites, né? E se sinta favorecido por isso, irmãos, porque o confronto ele traz justamente um conflito de interesses para poder esclarecer a diferença do seu interesse com o interesse da palavra. Então eu creio que nessa noite aqui, irmãos, o Senhor quer nos levar a viver inteiramente o interesse, os deveres e os valores dele. Amém? Então ele vai nos conflitar. E glória a Deus por isso. Vamos ler, irmãos. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Irmãos, essa passagem se encontra na carta de Paulo, né? Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. E para quem costuma ler as cartas de Paulo, sabe que logo no início Paulo já deixa claro sobre o que ele vai falar na carta. Ele já dá o tema, né? E nessa carta aqui, ele deixa claro que ele vai falar sobre a soberania de Deus, a submissão dos cristãos a Deus e o pertencimento dos cristãos a Deus. Nós lemos aqui o capítulo 11. E na minha Bíblia o título está como As Instruções para a Adoração. Talvez na sua Bíblia esteja diferente, mas no mesmo sentido. E no capítulo 3 nós lemos que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Se nós fizermos uma análise com esse capítulo 3 e o título desse capítulo, nós vamos entender que uma das maiores e principais formas de adorar a Deus é através da submissão, ou seja, através da obediência. E, ao contrário do que muitos pensam, irmãos, submissão não é ser escravo. Submissão não é ser comandado. Submissão é você estar debaixo de ordenanças, de direcionamentos, na mesma missão. Amém? É como se fosse um soldado no exército, irmão. Ele está debaixo do direcionamento, das ordenanças do general, mas ele está na mesma missão que o general. Amém? E Deus, irmãos, ele não nos obriga a seguir a palavra dele. Ele não nos obriga a obedecer a palavra dele. Ele estabelece as suas leis e aqueles que creem e aqueles que se submetem a essas leis vão desfrutar da bondade e dos benefícios dele. Amém? A Bíblia nos diz, irmãos, em Hebreus, que Jesus ele é o sumo sacerdote. E a Bíblia nos diz também que nós somos sacerdotes. 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio real. E se você for buscar a etimologia da palavra sacerdote, a raiz da palavra, irmão, vai apontar para pontífice,
Pontífice é muito utilizado no meio católico, né, que aponta para um superior religioso. Mas o significado de pontífice é construtor de pontes. E se a gente for fazer uma análise com o sumo sacerdote, que é Jesus, ele foi o maior construtor de pontes de toda a história. E ele construiu a maior e mais importante ponte de todas, que é a ponte que vai nos levar dessa vida para a vida eterna. Amém? É a ponte que vai nos dar acesso ao Pai. Amém? E nós, como sacerdotes, irmãos, construímos pontes também. E temos obrigação de construir pontes, né? E aqui eu entro na reflexão que o Senhor me ministrou. Quais têm sido as pontes que nós temos construído dentro da nossa casa? Será que você tem construído pontes que estão levando a sua família para o outro lado? Ou será que eles estão parando no meio do caminho porque a ponte está manca? E o Senhor me ministrou a respeito de 4 pontes, irmãos. A primeira ponte que todo sacerdote deve construir dentro da sua casa é a ponte do ensino. Todo sacerdote ele tem que ser professor da sua casa. Então ele tem que construir uma ponte que vai levar a sua esposa, os teus filhos, até o ensino da palavra, até o ensino profissional, até o ensino social. Como isso? Se capacitando primeiro. Porque primeiro você aprende e depois você ensina. Amém? Então dentro da sua casa também é assim. Primeiro você aprende, depois ensina para sua esposa, ensina para os teus filhos. E aí está um grande problema dessa geração, né? Tem muito homem dentro de casa querendo ensinar aquilo que não vive. E aí fica muito difícil dessa forma. Tem cara querendo ensinar a multiplicação, sendo que nunca multiplicou nada na vida. Tem cara querendo ensinar a santidade, sendo que nunca foi santo. Vive preso na pornografia. Então, não tem como, irmão. Não tem como. Primeiro você é exemplo. Primeiro você aprende e depois passa isso para dentro da sua casa. Amém? A segunda ponte que o Senhor me ministrou é a ponte da segurança. Todo sacerdote, ele deve ser o protetor da sua casa. E ele deve construir uma ponte que vai levar a sua família a se sentir segura, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Como que ele vai fazer isso, irmãos? Primeiro, através da fé em Deus, porque é Deus que nos guarda fisicamente, guarda a nossa integridade física, espiritual, psicológica. E segundo, através da tua hombridade, virilidade e masculinidade. E é por isso que você é homem, meu irmão. É porque você é viril para guardar a sua casa também das ameaças físicas. Amém? Através da força, da perseverança, através da consistência, através da coragem. A terceira ponte, irmãos, que o Senhor me ministrou é a ponte das emoções. Todo sacerdote, ele deve ser o pacificador da sua casa. E ele deve construir uma ponte que vai levar os teus filhos e a tua esposa a ter controle e domínio sobre as suas emoções. Então, como que ele vai fazer isso? As pessoas que conseguem controlar e ter domínio sobre as emoções são pessoas que têm intimidade com Deus, porque isso é um fruto do Espírito, irmão. Ninguém que não tem intimidade com o Espírito Santo consegue ter totalmente controle sobre ansiedade, sobre nervosismo, sobre até mesmo a felicidade. E também é um mal dessa geração, porque homens omissos nessa área, na construção dessa ponte dentro do seu lar, estão passando por tendo que levar filhos em terapia, tendo que ouvir depoimentos de filhos que estão querendo se matar. Então, a omissão nos leva a isso, irmãos. Não se omita a construção de nenhuma dessas pontes, amém? Principalmente nessas que é o mal desse século. E a quarta e última ponte, irmãos, que o Senhor me ministrou, é a ponte das finanças. E, né, eu deixei ela por último, mas eu acredito que ela seja uma das mais importantes. E todo sacerdote, ele deve ser o provedor da sua casa, né? E ele deve construir uma ponte que vai levar a sua família a sustento, a alimentação, a moradia, a conforto, a prosperidade financeira. E como que ele vai fazer isso? Através do trabalho duro. E quando eu digo trabalho duro, irmãos, não necessariamente é o trabalho braçal, amém? Você precisa usar a mente para trabalhar também. Todo trabalho é digno, irmãos, mas você precisa usar a mente até mesmo no trabalho braçal. Seja inteligente, quem esteve no Dodecá, que segunda-feira entendeu. Então, através do trabalho duro e também através do cumprimento de princípios. O problema, irmãos, é que nessa geração a gente até vê homens que são provedores do lar. A gente até
enxerga que alguns homens entenderam isso. Só que muitos acabam negligenciando o cumprimento de princípios. E quando você cumpre meia parte dessa ponte, né, você acaba abrindo um ralo dentro da sua casa. Quem estuda um pouco sobre finanças já deve ter até ouvido falar sobre essa frase. Para poder abrir a torneira, você precisa primeiro fechar o ralo, né? Senão é um trabalho em vão. Então, o que o Senhor me ministrou nessa noite é justamente a respeito de qual tem sido o nosso papel dentro do nosso lar. Será que a gente tem construído pontes firmes que vai levar a nossa família até o outro lado? Ou a gente tem sido omisso? Tem sido omisso em provisão, em ensino, em proteção e em emoções. Nosso lar precisa de tudo isso, irmãos. E nós, como sacerdotes, nós temos obrigação. Não é uma opção, irmãos. É obrigação. Amém? Você, como homem, tem a obrigação. E não seja um homem mimizento, como eu disse no começo, que ao enxergar, estar de frente de uma responsabilidade dessa, se omite, ou muitas vezes acaba criando argumentos para poder se afastar dessas responsabilidades. Como nós vimos na ministração de oferta do nosso irmão Giovanni aqui, quarta-feira, ele falou, ontem, né? Ele falou sobre não fuja dos problemas, irmãos. Encara de frente o problema, cara. Encara de frente que só assim você vai evoluir, só assim nós vamos evoluir, amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra abençoada, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha continuar nos fortalecendo como sacerdotes do nosso lar. Te pedimos, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, cada dia mais construir pontes firmes, ó Pai, para que os nossos familiares, Senhor, venham atingir o êxito, venham atravessar para o outro lado, Senhor. Que através, ó Pai, dos dízimos, das primícias, das ofertas, Senhor, nós venhamos, Senhor, ser fiéis a Ti, Senhor. E viemos também, Senhor, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a respeito de cada princípio desse, Pai. Eu oro e te peço, ó Pai, pela vida de cada sacerdote que está aqui nessa noite, Senhor. Que os princípios que forem cumpridos aqui nessa noite, ó Pai, eles também sejam respondidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, irmãos.